E rapaziada, eu sou Adair de Oliveira e mais uma entrevista no canal Cinema e Pipoca. E dessa vez vou conversar com o Mark Durdan, que foi o responsável pelo documentário do Ultraje a Rigor. O nome do documentário é Ultraje. Então, logo depois da vinheta, você confere tudo o que rolou nesse bate-papo. E desde já eu agradeço ao Mark. Então vamos lá, logo depois da vinheta, você confere tudo. Na verdade, a ideia para o documentário surgiu no momento que eu estava buscando um projeto novo para fazer. E eu sempre fui fã do Ultraje a Rigor. E eu acho que a primeira música que eu ouvi, que eu curti e que já me pegou assim foi Mary Lou. E acho que talvez tenha sido uma música que pegou muitas crianças naquela época, assim, né? Toda a criançada adorava, assim, né? E aí, com o passar do tempo, fui passando a prestar atenção nas letras do Ultraje, né? Não só no ritmo e tal, que eu já gostava, mas nas letras. E aí eu percebi muitas críticas nas letras, uma coisa muito legal, assim, uma visão muito interessante do Roger sobre a sociedade, sobre todo aquele momento que a gente estava vivendo, né? De final da censura e tudo mais. Então, essa foi a grande inspiração mesmo e por conta disso eu achei que eu queria saber mais dessas histórias, queria saber mais da inspiração do Roger, queria saber mais das influências da banda e tudo mais. E os anos 80 acho que foi um momento muito rico culturalmente assim para o Brasil, né? Em todos os sentidos, não só na música, mas na fotografia, no cinema e tudo mais, né? Tem um pouco disso tudo, tem um pouco dessa riqueza dos anos 80, e aí eu fui acompanhando a trajetória do Ultraje dentro desse universo todo, né? De tudo isso que estava acontecendo, e eu acho que, enfim, conseguimos chegar num filme bem legal. Tanto o Monstros do Ringue quanto o Ultraje tiveram uma grande pesquisa, né? Porque os dois filmes retratam um período longo, assim, de história, né? O Monstros eu foquei mais em cima de quatro personagens e acabei seguindo um pouco a história deles, contando a história deles, e a história da luta livre meio que se encaixava na história desses quatro personagens. Já no Ultraje eu tinha 35, né, hoje 37 anos de banda, né, de história de banda, e muita gente, né, que entrou e passou pelo Ultraje. Eu acho que ao todo são mais ou menos uns 18, 19 integrantes que passaram pela banda ao longo dos 35 anos que eu retratei no filme. Talvez o universo do Ultraje fosse um pouco mais abrangente, né? Porque envolve música, são muitos períodos da música ao longo desses 35 anos, o mercado fonográfico foi mudando e de certa forma eu vou colocando um pouco essas mudanças ao longo do filme, né? Contado pelo que o Ultraje foi passando e como ele foi se renovando a partir dessas mudanças e tudo mais. O fato também de ter tantos integrantes, né? E eu procurei entrevistar quase todos os integrantes do Ultraje, também tornou o universo bem amplo, né? Eu posso dizer que os dois filmes foram um pouco parecidos, talvez o Ultraje tenha sido um pouquinho mais trabalhoso. Eu tive uma pesquisa um pouquinho mais ampla aí, né? Por conta da quantidade de integrantes que a banda teve. E aí, em termos de roteiro, de desenvolvimento de roteiro e depois de montagem, eu acho que aí nesse sentido o Ultraje me deu um pouco mais de trabalho, para você conseguir passar um pouco por tudo isso, por toda essa história e conseguir condensar isso em 1h30 de filme, não foi nada fácil. Então talvez esse tenha sido o grande desafio do filme, conseguir mostrar todas as formações da banda em 1h30. Eu devo ter ficado uns 3 meses, uns 3 meses mais ou menos, fazendo pesquisa, conversando com as pessoas, aí sim para elaborar de fato o roteiro que a gente ia seguir para as gravações, né? O roteiro de conteúdo, as pautas e tudo mais. Então aí foi um tempo mesmo para conversar com todo mundo, muita gente eu quis encontrar pessoalmente, até para já começar a criar uma relação com essas pessoas antes da entrevista. E foi bem legal. O Roger, durante todo o processo, e a banda toda foi muito generosa, enfim, estavam super afins assim, que o documentário fosse feito, e eu senti que eles queriam que a coisa fosse bem feita. Então, eles procuraram me dar o máximo possível de informação, o máximo possível de fonte, para que a gente chegasse numa coisa legal. Aí, de tempo de entrevista, foi muita coisa, teve muitas horas de entrevista. Para você ter uma ideia, só com o Roger eu fiz umas 3 entrevistas de umas 6, 7 horas cada uma.
Com o Leospo eu passei também um dia de entrevista. Consegui filmar o Maurício Defendi também, que foi o baixista do Ultraje desde o começo, e também fiz uma entrevista enorme com ele, né? Também foi da primeira formação, então ele tinha muita coisa para contar. Então imagina, né? Com 3 entrevistas do Roger de 7 horas aproximadamente, só dele eu tinha 21 horas de depoimento. Imagina depois para você compilar tudo isso e colocar, né? Transformar, depois juntar o discurso dele com o de todo mundo em 1h30 de filme, né? Então, sem dúvida, a montagem foi um grande desafio. Hoje a gente vive um momento, né, complicado, claro, de muita mudança, tem muita coisa acontecendo e muita indefinição, principalmente agora que a gente está vivendo um momento pré-eleição. Na época que o Ultraje fez grande parte da obra dele, era um momento de fim da ditadura, a censura estava acabando, tinha muito assunto ali para falar. Eu tenho a impressão que as pessoas eram mais engajadas politicamente naquela época. E eu acho que as bandas que surgiram naquele momento foram muito criativas no momento de falar e de colocar um pouco nas suas letras do que estava acontecendo, até para que as letras fossem aprovadas e passassem pela censura. Hoje a gente tem muito mais liberdade, as pessoas podem falar com muito mais facilidade, dificilmente alguém vai te proibir de falar alguma coisa. Eu acho que hoje a gente tem uma possibilidade muito grande, só que eu não vejo tantas bandas fazendo a crítica que foi feita pelo Ultraje, por exemplo, na década de 80. Não só o Ultraje, mas muitas outras, mas especialmente pelo Ultraje na década de 80. Quando eu comecei a fazer o filme, eu sempre procurei trazer histórias diferentes, assim, eu não queria contar o que todo mundo pode ver um extra de um DVD do Ultraje ou em qualquer entrevista que eles dão. Eu quis fazer um filme mais profundo, eu quis mergulhar mesmo no universo deles, procurar as fontes de inspiração, saber um pouco mais o que motivava eles a escrever aquelas letras e a fazer aquele som. O Ultraje era uma banda muito brincalhona, eles conseguiam falar tudo aquilo com muita irreverência. Na verdade, acho que todos do Ultraje tiveram uma preocupação muito grande que o filme ficasse legal, eles compraram a ideia. Eu senti muito isso. O Roger, principalmente, que é o personagem que permeia o filme inteiro, foi super aberto durante as entrevistas. Ele queria contar, ele queria falar, ele queria que fosse um registro bem feito. Ele me deu Ele foi muito generoso nesse sentido, porque ele realmente queria que fosse um registro muito bem feito da banda dele. Por conta disso, e por conta do carinho que todos os integrantes tinham com o Ultraje, independente de como foi a saída de cada um, todos tinham muita história para contar e todos sabiam da relevância do Ultraje na história do rock nacional. Até pelo grande sucesso que ele fez, o disco Nós Vamos Invadir Sua Praia é um baita clássico, então era uma história que precisava ser contada e que, graças a eles, a generosidade deles e a disposição deles, pude contar, acho que de uma forma muito legal. Se você faz ele chapa branca demais, ele fica chato, né? Então ninguém é perfeito, sabe? Nenhum personagem tem uma trajetória perfeita, todo mundo é humano, todo mundo tem seus erros e seus acertos. Eu acho que o filme não tá lá para ficar mostrando lavação de roupa suja, e sim para mostrar a importância deles dentro da história da música. Eu procurei trazer todos os lados da história. E eu acho que aí você vai confrontando ideias e mostrando os pontos de vista diferentes, assim você consegue fazer um filme que não seja, assim, eu não estou endeusando eles ali o tempo inteiro, eu estou mostrando da melhor forma possível como a coisa aconteceu do ponto de vista de cada um e por gente que fez a história, né? Então eu tive muita sorte, assim, uma oportunidade incrível de entrevistar o André Midani, que era o presidente da Warner na época, que contratou o Ultraje, que bancou um projeto ali, que lançou um monte de bandas de rock nacional naquele momento, o Pena Schmidt, que descobriu eles ali no Lira Paulistana, que tem uma visão super crítica de um monte de coisa, de toda a situação política que estava acontecendo na época, o próprio Liminha, que era produtor musical, que ajudou a moldar um pouco o som do Ultraje para que ele tocasse nas rádios. Então acho que quando você vai buscando esses pontos de vista, esses olhares sobre a história e essas memórias todas, aí acho que é uma coisa de também você chegar na montagem e saber o que é babação de ovo e o que é realmente história, né? Eu acho que eles foram únicos assim na forma de falar, né, na forma de colocar as coisas. O Roger acho que
foi brilhante, assim, quando ele fez as letras das músicas. Teve uma sensibilidade muito grande para interpretar aquele momento e escrever da forma que ele escreveu. Porque, assim, apesar de ser engraçado, era ácido, falava um monte de verdade. E eu não conheço hoje uma banda de rock que tem essa mesma pegada, assim, que tem essa mesma acidez, que tem essa mesma visão. Tanto é que eu acho que uma coisa que é muito legal é que as letras do Ultraje são atuais, continuam atuais. Então ele realmente conseguiu fazer uma obra que se mantém relevante até os dias de hoje. O que mudou do Monstros do Ringue para hoje, né, para 2018, onde eu estou lançando o Ultraje, é que eu acho que a gente tem mais mecanismos para captação. Talvez alguns dos mecanismos que a gente tinha estão enfraquecidos ou, enfim, estão passando por dificuldade. A Petrobras, que era uma grande financiadora do cinema nacional, está super complicado por conta de todo esse esquema de corrupção, mas eu acho que a gente tem hoje um fundo setorial que é bastante abrangente, ele pensa na produção do cinema, ele procura, né, atender a todas as etapas, mas ao mesmo tempo ele vem com uma força muito grande, ele está fazendo muita diferença para o cinema e para a produção de conteúdo como um todo, não só o cinema, mas também para a televisão, mas ao mesmo tempo a concorrência também aumentou muito. A gente tem que sempre tentar ser cada vez mais criativo, cada vez mais inventivo para conseguir chegar num formato diferente, numa linguagem diferente, numa proposta diferente, num conteúdo interessante. Não sei se está mais fácil, mas eu acho que hoje, pelo menos, o processo está mais abrangente. Hoje mais gente consegue, talvez, produzir e, enfim, chegar com o seu projeto e talvez concluir um projeto, porque você tem incentivos desde a produção do roteiro, o desenvolvimento de um projeto, até a finalização e lançamento do filme. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, que isso ajuda bastante a gente, e continue acessando cinemapipoca.com.br. Um grande abraço a todos e até mais.